Então, quais são as perspectivas futuras? Atualmente, nós vamos vislumbrar que as mudanças organizacionais são quânticas e elas não são gradativas. O relativismo marca a percepção administrativa e a visão do mundo. Bom, então, quais são as teorias que trazem essas perspectivas do que eu estou explicando para vocês? É a teoria do caos e a teoria da complexidade. Então, nós vamos conhecer um pouquinho delas. Teoria do caos é uma desordem organizada. Ela foi um matemático americano, que escreveu sobre ela, Edward Lorenz, na década de 70, e ele falou sobre um efeito borboleta. Então, o efeito borboleta diz o seguinte: um simples bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão do outro lado do globo terrestre, teoria do caos. Tá? Ela prega o seguinte, que a ocorrência aleatória de determinada ação e interação de alguns elementos afetam os resultados finais. Então, para a teoria do caos, o que marca nosso ambiente é a instabilidade, a desordem e o acaso. Esta é a regra. Então, vejam bem que a gente sai totalmente do determinístico e vai para o acaso. Agora, tudo é fluxo, transformação e mudança. E não é fenômenos deterministas e lineares mais. Então, esse momento é de rever. Será que, se nem tudo é determinado, se algumas coisas ocorrem por acaso, que postura que eu tenho que ter, então? Eu tenho que definir riscos, eu tenho que me preparar para esses riscos e tenho que me preparar para o acaso. Nem tudo é totalmente determinado. Essa é basicamente a premissa da teoria do caos. Vamos conhecer agora, então, a complexidade, tá? Essa teoria, ela foi definida pelo químico russo Ilya Prigogine, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Química, tá? Em 1977, bem recente. E ele, através da aplicação da segunda lei da termodinâmica de sistemas complexos, ele provou o seguinte: alguns sistemas, quando são submetidos ao caos, ao desequilíbrio, que representa o mundo em que nós estamos agora, eles desencadeiam uma reação de auto-organização, originando sistemas mais complexos, mas mais adaptativos. Então, os sistemas naturais, tá? Os sistemas que existem na natureza, eles nada mais são que esse conjunto de energia e tudo na vida corre em termos de fluxo, tá? Não é mais aquela coisa objetiva, concreta, estática. É tudo dinâmico, tá? Basicamente tudo dinâmico, instável, mas tem um detalhe: tende a se auto-organizar. Opa, então nem tudo está perdido. Então o mundo ele é complexo, formado por um fluxo de energia, tudo. E eles tendem a se auto-organizar. Aí está um aspecto positivo para a gente. Quantas variáveis você acha que tem hoje para um gestor da empresa? Essa quantidade de variáveis está mais próxima do mundo simples, determinista, ou do mundo de vários acasos e mais complexo? Saber um pouquinho mais sobre a teoria da complexidade. As organizações, elas são sistemas complexos, adaptativos, auto-organizantes, até alcançar o status de parente estabilidade. Então vamos lá, outra contribuição que nós temos, além dessas teorias, foi a quinta onda de Joseph Schumpeter, que é um economista. Ele diz o seguinte, que a destruição ela deve ser criativa. Inovar é que configura uma atitude produtiva e não melhorar o que já existe. A internet e a globalização dos negócios são os elementos centrais dessa quinta onda. São os elementos que vão definir, estão definindo, são os novos marcos da evolução, os novos marcos econômicos, né? Veja principalmente a globalização. Que efeitos a globalização gera num país, gera no seu negócio, gera na sua atividade profissional. Efeitos grandiosos, efeitos importantes, que são necessários que nós estejamos efetivamente conectados nessa realidade. Então, pensando nesses efeitos, confere, por exemplo, características da globalização, exigindo mobilidade de capital, de pessoas, de ideias, simultaneidade, podendo ocorrer muitas coisas ao mesmo tempo, em vários espaços, essa multiplicidade de alternativas e o pluralismo. Vale a pena a gente pensar também
nesses mercados globalizados, que cada vez mais, qual vai ser o grande comando? O grande comando que sempre foi e cada vez mais vai ser a lógica do mercado e a lógica do cliente. Ou seja, elevando os padrões de exigência, os padrões que o mercado exige cada vez mais. As pessoas estão exigindo mais ou menos, o cliente exige mais ou menos das empresas, cada vez mais. Valorizar as pessoas com múltiplas habilidades, e aí múltiplas habilidades. Quais são as habilidades que você tem no mercado? Quais são as habilidades que você tem como pessoa? Competência, habilidade e conhecimento. A valorização cada vez mais caminha na capacidade de gerar e desenvolver empreendedores, capacitar e potencializar os comportamentos empreendedores e implantar uma cultura de aprendizado constante. Olha só, dentro dessas atuais perspectivas da administração, quais são as soluções, quais são as mudanças e quais são as ferramentas que vão nos ajudar a entender essas transformações? As primeiras sugestões que nós temos para vocês, que existem mais, é a melhoria contínua, que é o Kaizen, a reengenharia e as organizações inteligentes. Então vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. O que é essa melhoria contínua, o Kaizen? Representada pelo ciclo PDCA, não sei se vocês já viram falar, mas a gente vai apresentar para vocês. Que de forma cíclica e ininterrupta, acaba-se por promover a melhoria contínua e sistemática na organização, consolidando a padronização de práticas. Então vejam bem, o que significa cada uma dessas letras. Nós temos aqui no ciclo PDCA, então, olha, o P de plano, de planejar, do de fazer, tá? Check de checar e action de agir. Então, normalmente, como é que acontece isso aqui? Eu tenho que planejar e a partir dessa perspectiva de planejamento eu vou implementar. Eu vou visualizar um status futuro que eu desejo alcançar e implemento. E vou fazer a checagem. Nessa checagem eu vou verificar o que eu planejei foi executado? Existe alguma ação corretiva que saiu fora do prumo ou que precisa ser melhorado? Aí eu vou, muitas vezes o ciclo traz o quê? Agir corretivamente. Que é o esquema, é a dinâmica do ciclo PDCA. Isso aqui é um ciclo, ele não para. Nós vamos falar da mudança revolucionária. Revolução no modo de fazer os negócios. É um repensar, reprojetar os processos, com o objetivo de atingir melhores índices nas mensurações críticas de desempenho de custo, qualidade, inovação e velocidade. Então, a reengenharia ela é uma mudança mais radical. É você repensar, reinventar o seu negócio. Então, essa também é uma das ferramentas que a gente pode contar. Vamos conhecer a outra. Inteligente é aproveitar o que a galera já faz no dia a dia na empresa, adota como as melhores práticas, as melhores ações, e a gente pode implementar e experimentando isso cada vez mais, refinando o aprendizado. Aprender e ter inteligência, desenvolver inteligência na empresa, é reunir as capacidades de experimentações que acontecem na empresa. Quantas experimentações vocês fizeram aí, quantos testes empíricos, quantas coisas boas que vocês já fizeram na vida e na empresa que poderão ser refinados, lapidados e melhorados no processo. Pensando nessa história, então, quais outras ferramentas serão importantes, quais outros parâmetros vão marcar, não é, a gestão daqui para frente? Quais serão as características da nova administração? Isso tudo, vale a pena reforçar uma coisa bacaníssima e importante. Olha aí, os parâmetros da gestão vão caminhar por organizações enxutas e flexíveis, que tenham características cada vez mais voltadas à consolidação de uma sociedade do conhecimento, redução do prazo da validade dessa informação. Quanto tempo vale a informação que a gente está repassando agora? Rapidamente vocês vão acessar a internet e verão novas informações, novas criações. Quantos blogs, quantos sites são inseridos diariamente, né, na internet? Cada vez mais a característica vai caminhar na direção da geração da empregabilidade, assumindo o lugar do emprego. O mercado estará aberto para pessoas que administrarão a sua própria atividade. Ou seja, mais o mercado está disposto a receber gestores que têm a capacidade não só de vender produtos e serviços, mas gestores que vão agregar valor aos produtos e serviços. Gestores que vão entregar mais do que o cliente espera. Gestores que estarão preparados para inserir benefícios adicionais, superando a expectativa do cliente. Estará aberto e disposto a receber empresas e profissionais velozes, focados, flexíveis, amigáveis e divertidos. Essa é a nova demanda, essa é a nova realidade do mercado.
cada vez mais o mercado vai respeitar as empresas e as pessoas que terão competências para aprender a aprender. Mais o mercado estará aberto para a comunicação e a colaboração, a construção do conhecimento colaborativo. Gente que quer colaborar e que quer espaço para pertencer a novos espaços. Cada vez mais o mercado será um mercado de raciocínio criativo e de soluções rápidas aos problemas emergentes. Cada vez mais o conhecimento tecnológico fará diferença nas empresas e no futuro. Pensando nessa história, essas competências de conhecimentos globais, de liderança, de autogerenciamento da carreira,